Crise de ansiedade sinistras, lógico, influenciada por estar sem trabalhar. Eu estava recebendo 1.000 e pouco, nem R$ 2.000 na época. Esse início era bem amedrontador, de você não conseguir fazer um dinheiro para se deslocar, para ir para trabalhar, e as pessoas falando, não vai conseguir, é muito jovem, rapidinho fecha. Eu ouvi muito isso, ninguém vai ter dinheiro para fazer. Então eu saí da empresa e estava perdida. E acabou que eu sofri um golpe. Então foi um golpe na internet, eu perdi R$ 6.000. E eu fiquei desesperada. Eu comecei a fazer design com rena só para pagar aquele ônibus de viagem passando Marrom, sabe? Para vir lá de São Paulo para casa. Só para ter mais conforto. Eu gastava 5 horas de condução por dia no total. Muito cliente de promoção. E pouco retorno, pouca grana, então era o dia inteiro passando nervoso. Faz Reels que dá certo, faz carrossel que dá certo, faz não sei o que lá. E aí nada dava certo, você vai criando uma certa frustração, né? Beleza, é um mês ruim, é crise, né? Igual a gente fala, o Brasil tá em crise, tá difícil. Aí, no segundo mês, eu fui pra R$ 900. E aí eu fiquei inconformada. Eu pensei em desistir. Não vai dar certo isso. Não tá tendo cliente. Você querer algo e não ter dinheiro para comprar, quer fazer um curso e não ter de onde sair. Abril eu fiz 10 mil e em maio eu fiz 20 mil. Fiz 8, depois eu fiz 10, depois eu fiz 13 e fiz 15 mil. E no terceiro mês foi onde eu bati o 5 por 22, ali na faixa dos R$ 12.000. E novembro, após o curso, foi que eu já atingi direto o nível 2, né, do 5 por 22. Que aí foi R$ 22.843. R$ 20.000 em menos de um ano de curso. Aí o terceiro eu bati 10.040. Em média de 3 meses a gente dobrou o meu faturamento. Eu consegui 51 novas clientes. Isso dá um valor de mais de R$ 17.000. Foi quando eu adquiri o curso e agora foi para 12. Eu consegui bater no 5 por 22, R$ 10.152. E desse mês de agosto agora eu consegui 21.500. Deste mês fechei com R$ 14.000, sem acabar um mês ainda, né? Que eu não tô de férias. Em novembro eu faturei 10.425. Olá, tudo bem? Meu nome é Humberto Cristóvão e nessa aula introdutória eu vou te apresentar a estratégia de marketing e vendas que me possibilitou, até o momento, ajudar 40 pessoas a atingirem faturamentos superiores a R$ 10.000 por mês. Empreendedores nas áreas de estética, beleza, tatuagem e na área da saúde. E não só faturar mais de R$ 10.000 por mês, mas sendo referência na sua cidade, na sua região. Atraindo clientes que topam pagar mais caro, te admiram, te indicam na roda de amigos, quase que obrigando as outras amigas a fazer procedimentos com você. Como o exemplo da minha aluna Rafaela Ionara, que mantém faturamentos de 60 a 90 mil reais em uma cidade da periferia de São Paulo chamada Itaquaquecetuba. E não é só ela, como eu falei no começo, mais de 40 dos meus alunos e mentorados conseguiram chegar a esse faturamento superior a R$ 10.000 por mês, o que eu chamo de 5 por 22. 5 dígitos de faturamento no mês, trabalhando 22 dias. E desses 40, 23 deles conseguiram ultrapassar a marca do nível 2 do 5 por 22, que é equivalente a mais de R$ 20.000 de faturamento no mês. Nesse destaque que eu tenho no meu Instagram, inclusive, eu tenho uma planilha com cada um deles, você pode conhecer cada um deles, tem o arroba deles marcado lá. Um estudo de caso muito legal que a gente tem também é da terapeuta capilar Érica Passos, que saiu de um trabalho CLT em uma fábrica para montar o seu próprio espaço e empreender. Nessa época, as amigas dela da fábrica falaram que ela era louca, porque ela estava montando um espaço numa cidade pequena aonde ninguém tinha dinheiro para gastar com seus procedimentos. E eu fiquei pensando, nossa, eu vou largar um emprego de 11 anos por uma coisa que eu nem sei se vai dar certo. Eu ouvi muito isso, ninguém vai ter dinheiro para fazer. Então eu saí da empresa e estava perdida. Consegui faturar R$ 6.600. Isso no segundo mês. E no terceiro mês foi onde eu bati o 5 por 22, ali na faixa dos R$ 12.000. E hoje ela vende protocolos com valores acima de R$ 2.000.
E um dos estudos de caso mais legais, com certeza, é o estudo de caso que me trouxe até esse ramo, que é, claro, a minha esposa Letícia Cristóvão, micropigmentadora. Em 2018 para 2019, a Letícia já estava fazendo mais de 20 mil reais por mês com sobrancelhas em Itaquaquecetuba. E detalhe, atraindo clientes que vinham de cada vez mais longe, que viajavam 2, 3, 4 horas para fazer procedimento com ela. Jabaquara, Tucuruvi, Pico do Jaraguá e muitas clientes internacionais que vieram de férias para o Brasil da Europa, de Portugal, da Espanha, de Luxemburgo. Luxemburgo, inclusive, eu descobri que era um país depois que ela atendeu uma cliente de lá. Eu achava que era um estado de algum país. E hoje em dia, a Letícia atende em Lisboa, a capital de Portugal, atendendo procedimentos e também lecionando cursos para pessoas que vêm de toda a Europa, de países como o Reino Unido, a Itália, Espanha, para fazer cursos e formações com ela. E de verdade, nada disso teria acontecido se não tivéssemos tomado juntos uma decisão de coragem lá atrás. Para falar sobre essa decisão, eu preciso primeiro te contextualizar em como que o marketing surgiu para mim. Eu aprendi a fazer marketing por causa de uma banda que eu tive lá na adolescência. Eu queria vender os shows dessa banda. Eu venho de uma família super simples, lá da periferia de São Paulo, na cidade de Itaquaquecetuba, no bairro do Aracaré. Então, basicamente, a gente nunca passou fome, nunca passou necessidade, mas a gente sempre teve uma certa escassez para roupas novas, entre outras coisas. Tudo que a gente conquistou na vida foi fruto de muito suor. Com a banda não foi diferente. E nessa época, eu sonhava muito em trabalhar para mim mesmo, empreender, montar a minha própria agência de marketing. Porém, eu procrastinava demais, eu enrolava demais com aquele medinho de vender para o cliente, de conversar um a um, e eu acabava procrastinando demais esse sonho. E uma experiência que me ajudou muito nessa questão foi um telemarketing ativo de vendas que eu trabalhei. Ele me desbloqueou demais sobre essa questão de vendas, contato um a um com o cliente. Era um local onde eu não ganhava bem, ganhava menos de R$500 por mês, mas que trouxe muito aprendizado até mesmo para o que eu faço hoje. Anteriormente, eu havia trabalhado desde a minha infância na loja de informática do meu pai, era uma manutenção, então muitas vezes eu não recebia, às vezes eu recebia pouco, enfim, eu trabalhava lá muito mais para ajudar meu pai. A gente vivia uma época de, literalmente, vender o almoço para pagar a janta, sabe? E quando eu entrei nesse telemarketing, eu percebi que o mercado de trabalho lá realmente era difícil. Eu me senti muito perdido, sabe? Mas aquela experiência profissional com vendas era o que eu precisava para dar um passo além. Mas o que realmente mudou muito a minha vida foi lá na frente, alguns anos depois, com a Letícia. Ela realmente desbloqueou a minha vida. Foi em meados de 2017. Eu trabalhava para uma empresa que prestava serviços para a CPTM, Companhia de Trens do Estado de São Paulo. Basicamente, eu tinha que desligar a linha do trem quando eles fizessem manutenção. De resto, eu podia levar computador, podia estudar, tinha bastante tempo ocioso. E o meu plano quando eu entrei lá era, vou fazer a minha agência de marketing funcionar. Mas na prática, eu continuei procrastinando. Eu ganhava R$1.500 por mês. Não era um grande salário, mas também a função não me exigia tanto. E nessa época eu estava fazendo faculdade, estava terminando a minha faculdade de design gráfico. E ainda naquela enrolação de querer empreender, mas não vai, a Letícia ficou grávida. E naquele momento eu senti que realmente ou vai ou racha. É a minha última chance de fazer esse negócio acontecer, de ter essa agência. E, inclusive, tem uma história muito legal, eu não posso deixar de te contar sobre isso. Eu e a Letícia, nós sempre moramos um de frente para o outro, desde a nossa infância. Só que a gente não se falava. Só que nessa época, eu falava para os meus amigos de banda, olha, ninguém mexe com essa garota. Eu vou casar com ela um dia. Só que aí o pessoal falava, você não pode, não sai de cima, tal. Eu ficava nessa coisa, mas eu também não falava com ela. Só que aí, dava para manter os meus amigos distante, né? Mas, quem não é meu amigo, não. Então, ela namorou umas 2 vezes, enfim, desde a nossa infância, nossa adolescência. Pensa numa pessoa que demora para terminar relacionamentos, enfim. Passou-se muito tempo, quando apareceu a oportunidade, eu abracei. Tivemos uma filha, a Lara. E nessa época eu estava naquela enrolação para empreender, estava naquela empresa e a Letícia trabalhava numa franquia de sobrancelhas, onde sozinha ela fazia o faturamento de R$10.000
para a franquia, mas ela não era valorizada, o dono nem tratava ela bem. A franquia até que era boa, o problema era com o franqueado na época. E naquele momento, os dois querendo trabalhar por conta, querendo sair daquela situação, ou é agora ou é nunca, a Lara vai nascer, a gente tem que construir alguma coisa. Nós dois juntos resolvemos pedir as contas dos nossos trabalhos. E algo que impulsionou essa decisão foi um acontecimento muito legal. Nós queríamos alugar uma casa, para não viver nem na casa da mãe dela, nem na casa da minha avó, onde eu morava, enfim, a gente queria ter a nossa casa. Quem casa quer ter casa. Faltava mais ou menos uns R$200 para a gente dar os depósitos para a imobiliária para poder entrar na casa. E aí a gente não tinha de onde tirar, era assalariados, tinham data para vencimento. O que a Letícia fez? Ela pegou a maletinha dela de sobrancelhas, tinha os itens lá que ela fazia sobrancelhas, cílios, as coisas. Ela falou assim, eu vou visitar minhas clientes, eu vou levantar esse dinheiro. E aí eu fui trabalhar, eu trabalhava de noite, né? Quando eu cheguei no outro dia de manhã, a cena mais marcante, muito legal. Tava lá os 200 e poucos reais, uns 220 mais ou menos, em cima da maletinha dela. Ela falou, eu consegui, a gente se abraçou, foi muito legal e a gente entrou na casa. Tempo depois, a gente saiu dos trabalhos, ela não recebeu nada, o INSS dela era descontado, mas a pessoa nem pagava, enfim, ela acabou não recebendo nem o auxílio maternidade, nada. E eu recebi uma rescisão da empresa. Com essa rescisão, a gente comprou uma maca, um carrinho auxiliar, um mocho, né, aquela cadeirinha para sentar, uma luz, e a gente pagou um curso de micropigmentação para Letícia. Nada, foi praticamente todo o dinheiro, só tinha sobrado mais um mês de subsistência, um mês de aluguel. E aí, pensa no frio na barriga, meu Deus, o que vai acontecer agora? Nesse momento é aquela coisa que a providência divina, sabe? A gente tinha acabado de pedir as contas, um mês depois eu fechei um contrato de R$2.500 de marketing para uma empresa de Goiânia que eu nunca pus os pés lá, inclusive, trabalhava home office da minha casa, então era muito legal, porque a minha filha recém-nascida, eu podia estar lá presente e eu estava ganhando muito mais do que eu ganhava lá na empresa que eu tinha pedido as contas. E aí, a grande virada aconteceu mesmo no ano seguinte. A gente esperou a Lara nascer para a gente poder fazer o marketing da Letícia. Em meados mais ou menos de abril para maio, a gente começou a rodar anúncios. Eu comecei a fazer o marketing dela. E aí, em maio, ela fez um faturamento de mais ou menos R$1.100. Ela já estava faturando mais do que o salário mínimo que ela ganhava na franquia na época, que era por volta de R$1.000. Em outubro de 2018, no mesmo ano, ela faturou R$10.000 sozinha em casa, na sala da nossa casa. Detalhe, a casa que a gente alugou era uma casa super simples, de 3 cômodos, onde o cômodo do meio era a sala. A gente não tinha sala, a gente tinha um espaço no meio da casa. Enfim, vários perrengues. Quando eu ia jogar bola, eu pulava a janela para entrar, várias loucuras. Ela estava fazendo R$10.000 lá. E naquele momento a gente começou a contratar, então a gente trouxe uma tia nossa para cuidar da Lara enquanto a gente trabalhava, a gente tinha o Heitor fazendo agenda, a gente contratou uma pessoa para fazer design, enfim, aquela sala estava pequena demais. Então a gente mudou para um espaço maior, um sobrado, e aí, 2 meses depois, né, outubro, dezembro, a gente bateu mais de R$22.000 de faturamento. Aquilo era mais dinheiro do que a gente via durante um ano. Quem ganhava R$1.000 por mês ganhava 12 mil por ano. Ela sozinha conseguiu chegar nesses 20 mil. Enfim, aquele contrato já não fazia mais sentido para mim. Eu me desliguei e comecei a me dedicar especialmente à Letícia. E aí os anos se passaram, muita evolução. Hoje em dia, a Letícia atende em Lisboa, capital de Portugal, num lugar muito legal, onde ela atende pessoas com um dos procedimentos mais caros do país, e vem gente fazer curso com ela de toda a Europa, pessoa da Itália, da Espanha. Ela já deu curso com tradutora junto com ela, muito legal, uma transformação assim que realmente mudou a vida dela, mudou a nossa vida como casal, a vida, a perspectiva da nossa filha, e também me proporcionou esse conhecimento que me ajudou a ajudar outras pessoas a também conseguir os mesmos resultados. Até o momento da gravação desse vídeo, 40 pessoas conseguiram chegar a mais de R$10.000 por mês, como eu falei no começo do vídeo, sendo que delas 23 chegaram a mais de R$20.000. Eu entrego uma plaquinha como uma forma de comemorar lá no Agente Escalável, que é a plaquinha 5x22. Então foram 56 plaquinhas entregues, né? Porque algumas pessoas bateram nível 1, mais de 10 mil, nível 2, mais de 20 mil, nível 3, mais de 40 mil, enfim. Teve gente que bateu mais de uma plaquinha, foram 56 plaquinhas
ao total. Então foi uma grande transformação que realmente mudou e muito as nossas vidas e impactou as vidas de várias outras pessoas também. E para te introduzir dentro desse método Agenda Escalável, eu primeiro preciso te mostrar aonde é que você está errando, o real motivo de você não ter resultados expressivos financeiros com a sua carreira. O real motivo das pessoas virem te pedir orçamento no direct, você falar o preço, elas irem embora. O motivo de concorrentes que cobram mais barato terem os clientes que você não consegue ter e muitas vezes só fazendo uma promoção você consegue. O motivo de você não fidelizar, dos seus posts não chegarem longe, dos seus stories terem cada vez menos visualização. Qual que é esse real motivo? O motivo é falta de tempero. Imagina que você vai fazer um arroz. Você pode fazer o arroz mais gostoso que for, mais bem feitinho no tempo certo. Se você não colocar um tempero, um alho, uma cebola, um sal, ele vai ficar sem graça. A pessoa vai comer, sinceramente, ninguém vai gostar. Você pode ter os melhores materiais na sua cozinha para fazer a sua comida. Se não tem tempero, ela nem cheira longe, as pessoas não gostam. Não dá vontade. Da mesma forma, o seu Instagram ele não dá vontade, ele é chato, ele não é atrativo. E é isso que você tem que trazer dentro dele. Antigamente, as pessoas faziam marketing de uma etapa só. Você ia no centro da cidade, até hoje, grande parte das pessoas faz isso, talvez você faça isso. Que é aquela panfletagem, né? Você vai lá no centro da cidade, tem aqueles panfletos de dentista é mais um. Qual que é o motivo de você escolher ele? Só se você estiver precisando muito e aí você não conhece ninguém, você vai lá, de certa forma até que funciona. É melhor a pequena divulgação, arcaica, manivela, do que não fazer, né? Mas de certa forma não funciona. Você acaba gastando muito dinheiro com impressão de panfletos ou no Instagram ficar postando os panfleteiros do Instagram e no fim das contas você tem mais frustração do que resultado, né? Então essa é a moda antiga que muita gente ainda tá nisso no marketing manivela. Mas a partir de um certo momento começou-se a evoluir mais, começou-se a aparecer cursos de marketing, profissionais que começaram a dar certo com seus trabalhos, elas começaram a ensinar marketing. Isso foi legal, desenvolveu um pouco o mercado. Só que eu percebo que a gente está entrando numa nova onda agora, onde tem pessoas que estão aprendendo, só que elas estão virando os mesmos personagens, as mesmas pessoas, sem personalidade, sem essência, sem sentimento. E tempero é sentimento. Eu vou te explicar melhor sobre essa questão do tempero, mas só para você entender um contexto disso, né? Não criticando, mas é o que realmente acontece, né? Esses profissionais, muitas vezes eles têm um certo sucesso, eles começam a ensinar marketing. Só que deu certo para eles, mas eles não sabem nem exatamente o real motivo daquilo ter dado certo, né? E aí eles começam a ensinar, olha, você tem que servir um cappuccino, você tem que tomar água na taça, você tem que se vestir com um blazer, posicionamento de imagens, arquétipos e não sei o quê. Aí você vê as pessoas com os mesmos arquétipos, com os mesmos ornamentos, com as mesmas vestes, com as mesmas palavras, com o mesmo sentido, sendo que cada pessoa tem a sua personalidade completamente diferente. Eu vejo pessoas, principalmente mulheres, vestidas da empresária, da boss, não sei o que, sendo que na real ela está se esforçando para ser aquilo, para ver se tem algum resultado, mas na verdade aquilo não tem essência com ela, não conecta com o público dela. Então essa é a nova era que o marketing vem se trazendo, pessoas iguais. E pessoas iguais, elas não chamam atenção. A partir do momento que você tem uma elevação do padrão, mas tudo é igual, começa a se tornar igual, só que ignorável. A maioria das pessoas está lá rodando feed, passando para cima, passando para cima, passando para cima, e o seu post está lá no meio, sendo ignorado. Vez ou outra, alguma coisa para lá. E você pode ver que muitas vezes são vídeos mal feitos, são vídeos de meme, são vídeos que nem são tão produzidos, para você ver que não é só isso a essência da coisa. A essência da coisa é o tempero, é o que realmente toca no coração da pessoa. E para te explicar melhor isso, eu preciso te explicar um pouquinho de neurociência. Como que funciona a mente das pessoas? Como que funciona a sua mente? Basicamente, nós temos como se fossem dois eus dentro da gente. O neocórtex frontal e o sistema límbico. O neocórtex frontal é o sistema da fala, é o sistema racional, é o sistema das contas matemáticas, do tenho dinheiro, não tenho dinheiro, certo? A maior parte das pessoas faz o marketing pro racional.
E aí a gente tem o sistema límbico. É o sistema responsável pelo quê? Responsável pela reprodução, responsável pelos desejos, responsável pelos sentimentos. Um cachorro, por exemplo, ele tem o sistema límbico, ele tem o seu desejo sexual, ele tem amor realmente ao dono, ele tem toda essa questão emocional e desejo, mas ele não tem desenvolvido o sistema neocórtex frontal, que é o sistema do ser humano. Só que aí que tá. Por mais que o ser humano tenha o neocórtex frontal, a maior parte das decisões do ser humano são moldadas no sistema límbico. Quer um exemplo muito grotesco, muito extremo disso? Uma pessoa viciada em pornografia. Ela quer sair disso, mas ela tá lá viciada em pornografia e é terrível. Isso leva a pessoa cada vez mais pro abismo. Por quê? Porque aquela parada da pornografia, ou outro exemplo, ficar rodando feed, cara, vicia tanto a pessoa, porque solta um hormônio no corpo chamado dopamina. É o hormônio do prazer. E é um prazer que não existiu nenhum esforço para chegar nesse prazer. Só que o corpo vicia, assim como ele vicia em drogas, por exemplo. E ele quer prazer, quer prazer, quer prazer. É um exemplo muito forte de uma pessoa sendo dominada pelo sistema límbico. Ela não quer procrastinar, ela quer fazer as tarefas e muitas vezes ela tá lá, presa no celular, ou então ela tá assistindo um filme na Netflix, ela sabe que ela tem que dormir, que acordar cedo da manhã, mas tá gostoso, tá prazeroso e ela tá ativado também em outros temperos, outras emoções, outros sentimentos, como a história, outros gatilhos mentais que você já deve ter ouvido, e aí ela fica presa, imersa naquilo. Quero um outro exemplo aqui? Vamos falar de compra, né? Já que a gente está fazendo tudo isso aqui para você vender o seu trabalho. Lembra quando você vai num shopping, por exemplo, e aí você fala, não, eu não quero gastar. Só que você passa na frente da praça de alimentação, começa a ver aquelas imagens, começa a sentir o cheiro, daqui a pouco você tá, eu quero comer um McDonald's, quero comer sushi e do nada você está gastando. Ou então você vai numa loja de roupas, vou só olhar, daqui a pouco você sai com uma sacolinha de compras de lá, porque passei no cartão, dei um jeito. Você começa a raciocinar para, eu mereço, eu posso. Veja bem, primeiro gerou desejo, primeiro você foi envolvido em um monte de temperos, um monte de sensações, para posteriormente o sistema límbico começar a dominar o neocórtex frontal. E o neocórtex frontal começar a trabalhar para ele, tipo, eu posso, eu trabalho demais, eu parcelo no cartão, aquelas contas dão um jeito, sendo que na hora de ir, que você estava simplesmente só pensando, sem todos esses estímulos, você estava racionalmente, não, minhas contas lá estão marcadas, eu quero sair de tal dívida e eu não posso gastar mais. E no fim das contas você vai lá e gasta. A pessoa que está viciada em cigarros, ela quer parar de fumar, mas ela não aguenta, vai lá e fuma. Viciada em drogas, entre várias outras coisas. Aqui a gente tem exemplos muito extremos e aqui a gente tem exemplos que todas as pessoas estão passando por isso. Sentimentos, por mais que você seja racional, se tem alguém, por exemplo, que você ama muito, você faz coisas irracionais por essa pessoa. Sistema límbico também. Então são emoções, são desejos, instintos. Só que aonde que está o problema aqui? A grande questão é o seguinte, o tempero, ele aciona o sistema límbico da pessoa, o desejo, o vínculo afetivo por você. Afinal, a gente compra muito mais daquelas pessoas que a gente admira, daquelas pessoas que a gente tem alguma coisa a mais. Só que como que você vai admirar um personagem que todo mundo é igual? Você não vai. Como que você vai admirar uma pessoa que nem o personagem é e faz o marketing de uma etapa, panfletagem de Instagram, os agentes de seu horário da vida? Posta, 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 não tem sentimento nenhum nas publicações. Tem uns antes e depois, um negócio lá, mas é mais uma designer de sobrancelhas, mais um dentista, mais um advogado, mais um médico, mais um. É ignorado, é ignorado. Agora, quando existe tempero em cima, quando existe personalidade, quando existe um toque de pessoalidade também, como eu falei, a gente compra muito mais daquelas pessoas que a gente gosta, aí começa a existir um engajamento. Aí que você vê que tem pessoas que você fala, nossa, ela nem tem um trabalho tão bom, mas por que vende tanto? É porque muitas vezes ela nem conhece direito essas teorias, mas ela aplica inconscientemente. E muitas vezes ela vai estudar marketing, ela para de aplicar isso. Eu já vi muitas vezes pessoas transformando seu Instagram em uma coisa muito empresa e perder totalmente a personalidade, totalmente o tempero. Tá? Então, resumidamente, no marketing de uma etapa, antigamente, as pessoas elas não faziam nada de emoção, nada de estímulos de desejo.
Atualmente, as pessoas até fazem superficialmente, só que elas não passam pelo marketing de 3 etapas. Elas não chamam a atenção. O marketing de 3 etapas, marca aí que é a base do método agente escalável. Chamar a atenção, merecer atenção e aprofundamento. Se você não chama atenção, a pessoa está rolando o feed lá, ela vai te ignorar. Ela não vai te ver. Você vai passar batido como mais um no meio dessa multidão. Por isso que você não vende, você é mais um. Agora, a partir do momento que você trabalha o marketing de 3 etapas, você chama a atenção da pessoa primeiro, aí você deixa de ser ignorado, né? Naturalmente, no marketing de uma etapa, a pessoa é igual uma pessoa que está indo na balada, abordando todo mundo. Oi, tudo bem? Quer casar comigo? Oi, tudo bem? Quer casar comigo? Sempre tem uma doida que aceita, mas é raro, vai tomar um monte de fora. Por quê? Porque não existiu tempero, não existiu aprofundamento, não existiu tempo, confiança, entre uma série de outras coisas. Agora, no marketing de 3 etapas, você não se preocupa em pedir em casamento. Você primeiro chama atenção, você primeiro paga uma cerveja, você primeiro conversa, você primeiro vai entrando, você deixa de ser ignorado. Essa é a primeira coisa. Depois que você deixa de ser ignorado, que a pessoa parou no seu post ou parou naquilo que você tem a dizer, aí você tem que merecer atenção, senão a pessoa ela vai sair andando. É tipo a melancia na cabeça ou uma pessoa que grita na rua, chamou atenção. Mas se for um idiota, você vai ignorar. Entendeu? Então, nesse segundo momento, você tem que merecer atenção. É aí que o pessoal do marketing de uma etapa e o pessoal no marketing tudo igual hoje em dia não faz. Eles não chamam atenção, porque é tudo igual, não merece a atenção, porque não entende a essência da coisa. E aí, a próxima etapa, que é a mais importante de todas, que é o tempero, o aprofundamento, ele não existe. Não gera desejo, não gera sentimento, não gera vínculo afetivo com a pessoa. A gente compra muito mais daquelas pessoas que a gente gosta, daquelas pessoas que a gente tem confiança. Então o objetivo aqui da terceira etapa é você começar aos poucos, nos seus stories, nos seus conteúdos, ir gerando essa confiança, ir gerando estímulos de desejo, ir gerando estímulos de cheiro no ar, igual uma comida, de vontade e necessidade de agendar com você, de comprar o seu serviço. Muitas vezes esse tempero é um medo que você coloca no seu conteúdo, medo de continuar naquela situação. Um exemplo da minha aluna, a Érica Passos, que eu citei anteriormente. Ela trabalha com queda de cabelo, né? Então, constantemente ela tá lá falando nos conteúdos dela sobre a questão da queda. Se você não trata a queda, se você deixa o folículo morrer, ao longo prazo você vai ficando careca. Então ela desperta um medo que realmente ajuda a pessoa, porque se ela não desperta esse medo aqui, nesse momento, a pessoa vai passando o tempo, chegou no problema, já não dá mais para arrumar. Por exemplo, uma micropigmentadora. Se ela desperta a questão do medo sobre fazer com qualquer profissional e ter uma sobrancelha preta, ela consegue despertar um monte de pessoas para não fazer com qualquer profissional e gastar um pouquinho mais de dinheiro. Só que qual que é o jeito errado? Qual que é o jeito que as pessoas fazem? Elas querem quebrar a objeção falando com a lógica, falando com o sistema racional. Tipo, olha, se você fizer em qualquer lugar, vai dar merda, eu tenho benefícios. Se dane seus benefícios. Qual que é a melhor forma de fazer? De repente você trazendo um estudo de caso de uma pessoa que você atendeu e essa pessoa, de repente, ela te recusou por causa de preço e depois ela voltou para consertar. E aí ela passou por 1 ano de sessão de laser. E aí foi muito doloroso, é doloroso fazer a sessão de laser, fica feio com o tempo, vai cicatrizando, vai melhorando, e hoje em dia ela está fazendo a sobrancelha dela. E aí você conta aquela história e mostra para aquela pessoa aquilo que aconteceu, você começa através dessa história a ativar vários estímulos na pessoa, várias forças de desejo, similaridade, enfim. E aí ela pensa 2 vezes, e você ativa o medo dela. E ela, com certeza, depois dessa, não vai fazer em qualquer lugar. Então existem vários outros sentimentos. Existe o sentimento do vínculo afetivo também, né? A pessoa, ela vai acompanhando seus stories, vai te acompanhando, ela vai começando a conhecer um pouquinho mais de você, conhecendo um pouquinho mais do seu trabalho, das pessoas que estão à sua volta, ela vai se familiarizando. A minha esposa, acontece muito com ela, a pessoa fala, nossa, eu tô vindo aqui pela primeira vez, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo. O marketing de 3 etapas faz isso. Ele não se preocupa só como vendedor de sapatos louco para bater meta. Vem cá, tudo bem? Compra, olha. Não, você se preocupa primeiro, chamar atenção, merecer atenção e começar a criar uma amizade ao longo prazo. Começar a criar sentimentos. Aí, quando essa pessoa ficar pronta para agendar, essa pessoa ela topa pagar mais caro,
ela te admira muito, ela já te indicou para um monte de amigos, ela é uma pessoa muito mais próxima. E às vezes esse agendamento acontece logo de cara, às vezes no longo prazo ele vai acontecendo. Mas o fato é muito mais eficiente você trabalhar com a pessoa no marketing de 3 etapas, não pensando no bolso dela que nem um louco, mas pensando em todo esse relacionamento, pensando no sistema límbico, que aí você vai ter muito mais resultados, cobrando mais caro e tendo muito mais pessoas. E dentro da Agenda Escalável a gente usa uma ferramenta chamada rota de escala para fazer isso. Anota aí que é muito importante, tá? Rota de escala e medidores de escala, os dois estão juntos. A rota de escala, ela tem 4 etapas. Na primeira etapa, é o momento de você conhecer a sua personalidade, a sua essência, para você não ser mais um ignorado. Então você trabalha em cima da sua essência, do seu nicho, daquilo que você tem de diferencial. Posteriormente, você arruma a sua casa, porque na segunda etapa é a etapa de anúncios. Os anúncios são como se fossem convites para uma festa. Não adianta você distribuir o melhor convite, o mais bonito, se a sua festa, a churrasqueira não tá ligada, louça tá mal lavada e tá tudo zoado. Pega mal, não pega? Então primeiro você tem que arrumar a casa aqui na primeira etapa, arrumando a casa com princípio na sua personalidade, na sua verdade, para você não ser mais um. Posteriormente você entrega esses convites na segunda etapa, que é o tráfego. E como eu te falei, você entendendo de pessoas, você entendendo da essência do ser humano, você não é um apertador de botões aqui no tráfego, porque o tráfego é muito simples, tem gente que complica demais, mas para prestação de serviços, a melhor forma de você fazer é através do botão impulsionar, inclusive, para a pessoa acessar o perfil do seu Instagram. Você muitas vezes faz pelo gerenciador de anúncios formas muito complexas de fazer e acaba não tendo resultado. Por quê? Porque pelo botão impulsionar aparece lá acessar meu perfil do Instagram. E aí você tem muito mais resultados nesse anúncio, que é um anúncio de descoberta, não é um anúncio de venda direta, tá? Então muita gente erra aqui, muita gente fala mal do botão impulsionar, mas tá aqui um grande segredinho, você fazer pelo botão impulsionar para gerar essa audiência, gerar esses convites no seu Instagram. Isso gera muito mais seguidores, gera muito mais pessoas prontas para te conhecer, para essa primeira etapa aqui. E aí, então, resumidamente, primeira etapa da rota de escala, você arruma sua casa, conhece sua personalidade. Segunda etapa, você manda os convites, os anúncios. E aí, nessa terceira etapa, é o momento da conversão. É o momento de você fechar os agendamentos, o momento de você criar esse vínculo afetivo com as pessoas. Então, a gente trabalha dentro de fazer stories melhores, fazer legendas melhores, ter uma conversa de vendas melhores no direct, no WhatsApp e também algo muito legal, uma ferramenta chamada ferramentas de persuasão, onde tem vários gatilhos mentais e vários outros elementos para você ter uma comunicação focada no sistema límbico, nas emoções e no desejo da pessoa. E aí na quarta etapa é o momento da precificação, o momento de você escalar o preço. Conforme você gera todo esse valor nessas 3 etapas anteriores, na quarta etapa é o momento que você vai escalando o seu preço para você trabalhar menos e faturar mais. Afinal, não adianta ter uma agenda cheia e trabalhar que nem um louco escravo dessa agenda. O objetivo é que você tenha tempo para pensar, porque pensando você consegue chegar em outros níveis, fazer uma apostila, fazer um curso, gerir a sua equipe. Como o exemplo da Rafaela Leonara, que teve a filha dela e a equipe dela estava lá estruturada, né, trabalhando e o salão batendo recorde de faturamento. Tem gente que não quer ter equipe, mas existem várias outras formas de escalar, tá bom? E a partir da rota de escala, essas 4 etapas aqui, você aumenta os medidores de escala. O que são esses medidores de escala? São 4 métricas para você medir a escala do seu faturamento. É um dos grandes diferenciais aqui do Agenda Escalável. Ele é todo pensado nessas 4 métricas. A gente não fica aqui rodando em círculos, falando do arquétipo, falando das coisas que te deixa tudo igual e no fim das contas você não tem resultado e você tem seguidores, mas não tem agendamentos. Dentro da rota de escala, a gente pensa nessas 4 métricas, porque é aqui que está o segredo para você potencializar o seu faturamento. 4 métricas, olha só como é que funciona. Visitas, contatos, conversão e preço. Vamos lá, visitas. Vamos trazer um exemplo na prática aqui para você. Eu vou trabalhar com números inteiros para ficar muito mais fácil da gente pensar aqui. Então vamos lá. Vamos supor que você tem 1000 visitas no seu perfil durante um mês inteiro. 1000 visitas, legal. A segunda métrica, contatos. Você tem uma conversão de 10% de contatos. Então, 10% das pessoas que te visitam entram em contato com você. Então, 10% dessas 1000, você tem o quê?
você tem 100 contatos. 100 pessoas te mandaram mensagem durante um mês. Dessas 100 pessoas, a terceira métrica aqui dos medidores de escala é o quê? A conversão. É o quanto você converte em agendamentos. Então vamos supor que você tem uma conversão de 10% também. Então 10% de 100 são 10 agendamentos. E aí o preço, vamos colocar um valor aqui de R$100 o procedimento. É uma pessoa que tem um total de quê? De R$1.000 de faturamento mensal. Agora olha só como isso aqui acontece. Vamos apenas dobrar cada uma dessas métricas, só para a gente ver o que acontece. Não que isso aconteça na prática de cada uma dobrar, mas muitas delas você consegue multiplicar 4 vezes, visitas, fazendo tráfego pago, você aumenta 4, 5 vezes, entendeu? Mas vamos só dobrar cada uma delas para a gente ver o que acontece. Olha só, de visitas, de 1.000 visitas você tem 2.000 visitas, o que é super simples de se fazer com anúncios segmentados, trabalhando arrumar a casa, trabalhando posts convite. Então, 2.000 visitas. Agora você tem contatos. De 10% vamos para 20%. Então, 20% de 2.000, a gente tem 400 contatos. E aí, 20% de conversão. De 10% vai para 20%, a gente dobrou. Então, 20% de 400 contatos, a gente tem o quê? 80 agendamentos. Desses 80 agendamentos, a R$200 a gente dobrou o preço. Olha só o valor no fim do mês. R$16.000. Se a gente levar a variável que muitos de vocês têm procedimentos de alto ticket, de R$600, de R$800, de R$1.000, de R$3.000, o que acontece? O valor exponencial é muito maior. Obviamente, quanto mais caro o seu serviço, menos você aumenta a conversão, menos você aumenta os outros. Mas se você aumenta muito o preço aqui nessa conta, olha onde consegue chegar o seu faturamento. Para você saber o teto de faturamento que você tem, é só você calcular as horas que você trabalha. Por exemplo, você tem um procedimento de micropigmentação que custa R$600. Você consegue fazer 3 por dia. 3 por dia, 2 horas cada procedimento. Então, 2, 4, 6. Trabalhando 6 horas por dia. Você tem 600, 1.200, 1.800. Se você multiplicar esses 1.800 por 22 dias trabalhados, olha só o valor que você tem por mês. É claro que você não pode levar em consideração que ninguém vai faltar, mas vamos diminuir isso aqui em 40%. Vamos supor que 40% faltou ou tem os retoques que você tem. Olha só o valor que você ainda tem aqui, entende? Então é muito importante, parece simples, mas muita gente não faz essas contas, não sabe aonde consegue chegar com o que cobra hoje em dia. Com essa conta simples você consegue ter essa noção. E resumidamente, como eu falei para você, o agente escalável ele foi todo moldado para quê? Para aumentar esses 4 medidores de escala que potencializam seu faturamento. Através da primeira etapa, definindo objetivos, arrumando a casa, como eu falei, a gente vai trabalhar em cima do seu perfil, em cima da sua bio, em cima da sua marca, em cima dos seus posts convite. Na etapa 2, anúncios na prática, você tem o passo a passo de uma maneira muito simples e eficaz de fazer anúncios, né? Muita gente pensa que você tem que abrir o gerenciador de anúncios lá, não sei o quê. Olha só, pelo gerenciador de anúncios você não tem o mesmo poder que naquele botãozinho impulsionar para conseguir seguidores novos. Por incrível que pareça, você já deve ter ouvido muitas vezes, o gerenciador de anúncios é um painel de avião. Sim, de fato é um painel de avião, mas você consegue operar um avião agora? Você tem tempo de operar um avião agora? Não tem esse tempo. Por mais contraintuitivo que seja, por aquele botãozinho impulsionar, você gera um botão nas suas postagens que é acessar meu perfil do Instagram. É diferente daquele botãozinho saiba mais. As pessoas não clicam no saiba mais. Agora o acessar perfil do Instagram, elas clicam. Se elas clicarem na sua foto, já vale como um clique no anúncio. O que acontece? Para conseguir seguidores, pessoas novas, essa é a maneira mais eficaz. Essa é a maneira que eu ensino lá no Agente Escalável para você trabalhar dentro do marketing de 3 etapas da forma mais simples. Humberto, mas eu quero trabalhar o marketing de 3 etapas para fazer um lançamento de cursos. Aí sim, você vai fazer um lançamento de cursos, algo muito mais complexo, você vai ter que usar o gerenciador de anúncios para mandar uma pessoa para uma landing page, para cadastro de e-mail, entre outras coisas. Mas agora, quando você vai conseguir clientes novos, quando você vai ganhar fama, notoriedade numa cidade, botão impulsionar é a melhor coisa. Seguidores, audiência, botão impulsionar. Se você quer vendas diretas, aí sim, vendas diretas ou cadastro, alguma coisa, aí sim você vai pelo gerenciador de anúncios. Então, como no Agente Escalável a gente trabalha essa segunda etapa com o objetivo de gerar convites para ser conhecido, conhecida na cidade,
a gente trabalha em cima do botãozinho impulsionar com uma estratégia que é muito simples, mas que praticamente ninguém faz no mercado, que é a estratégia da batalha que a gente ensina lá no Agente Escalável, onde a gente compete anúncios, a gente descobre qual que realmente está gerando mais visitas, mais seguidores, enfim. Tem toda uma estratégia passo a passo deste método que faz toda a diferença para você conseguir o máximo de resultados de pessoas qualificadas. Isso a gente ensina na etapa 2 do Agente Escalável. Na etapa 3, a gente trabalha sobre os stores por dentro, a gente trabalha sobre ferramentas de persuasão, a gente trabalha sobre conversão no direct e no WhatsApp, a gente trabalha também sobre vender para quem já é seu cliente. Por exemplo, se você é uma cabeleireira, você atendeu clientes de progressiva, por exemplo, e fazem 3 meses que elas não vêm. Você pode mandar mensagens para cada uma delas, falando, oi, tudo bem? Como é que tá seu cabelo? Não sei o quê. Você vai ver que tem muita gente. Se você quiser fazer isso agora, você consegue fazer isso. Inclusive para entrar no Agente Escalável. Vai lá, manda mensagem para quem nunca mais veio no seu salão. Oi, tudo bem? Como é que tá seu cabelo? Você vai se surpreender. Tem muita gente que vai falar para você, nossa, realmente, eu preciso agendar. Você vai lá e agenda. De repente você dá uma condição especial, alguma coisa para essa pessoa. Não é bom fazer promoção para quem não te conhece, mas para essa pessoa, de repente você dá uma condição especial, um brinde, alguma coisa que não impacte muito na sua verba, mas a pessoa sente que você se preocupa. Dessa forma você consegue levantar a caixa. Se você precisa de caixa para entrar no Agente Escalável, tá aqui uma baita de uma estratégia aqui, ó, que você ganhou e realmente funciona. Por mais simples que pareça, funciona. Então, dentro da terceira etapa, a gente trabalha em cima dessas estratégias, a gente trabalha em cima da conversão, em cima de gerar mais agendamentos. E na quarta etapa, a gente trabalha em cima da precificação, de subir o seu preço. Como fazer uma estratégia para ir subindo o seu preço. É um dos módulos mais curtos, mas mais importantes para você fazer a sua escala. Você ganha também no Agente Escalável um módulo bônus que é planejamento financeiro, onde você tem uma aula sobre planejamento financeiro. Afinal, quando você começa a ganhar mais, eu lembro quando eu comecei a ganhar mais com a Letícia, a gente nunca tinha mexido com tanto dinheiro. Então você precisa ter pelo menos um mínimo de um planejamento financeiro para você operar a sua empresa e continuar crescendo, continuar escalando. Então, no Agente Escalável, você tem esse bônus de planejamento financeiro. Você também vai contar com a gravação de 5 encontros onde eu trabalho com mentorados no Zoom. E nesses encontros, eu vou abordar módulo a módulo do Agente Escalável, dando exemplos práticos. Porque uma coisa são as aulas. São pequenas aulas curtas para você fazer. Nessas aulas com interação, com essa gravação que você vai pegar, o que vai acontecer? Você vai ver dúvidas, você vai ver exemplos na prática, então é algo assim muito legal, muito imprescindível como um material de apoio para você. Falando em material de apoio, no Agente Escalável você também tem PDFs com exemplos, com checklists, para você não se perder, afinal tem várias gravações, mas você tem o checklist lá para não se perder nas tarefas que você fez, que você não fez. Você conta também com planilhas de exemplos de posts, que eu vou atualizando para vocês, trazendo exemplos, referências minhas, para quê? Para você fazer os seus próprios posts. Então são planilhas de nichos visuais e não visuais, algo que pouca gente aborda por aí no mercado. Por exemplo, um advogado é um nicho totalmente não visual, uma cabeleireira é um nicho totalmente visual. Logo, cabeleireiras aí que fazem conteúdos no Canva, que não aparece um cabelo, é um conteúdo totalmente ruim para cabeleireira. Sempre a cabeleireira tem que mostrar resultado, sempre ela tem que mostrar transformação, o tatuador é a mesma coisa. Agora, o advogado ele não consegue mostrar um antes e depois, não dá, entende? Então, a gente tem planilhas no Agente Escalável de nichos não visuais e de nichos visuais, para que você possa seguir exemplos do que está funcionando hoje em dia para você fazer os seus posts também. Uma coisa é eu te ensinar, outra coisa é eu dar exemplos, e eu gosto muito de ensinar dando exemplos. Até nessa aula introdutória eu trouxe vários exemplos de alunos. Para quê? Para a gente mensurar isso aqui, os resultados que você pode ter. A melhor forma de aprender sobre algo é com quem fez, é com exemplos práticos. E essa é a forma que eu gosto de ensinar vocês dentro do Agente Escalável. O que mais tem lá são exemplos. E dentro do Agente Escalável você tem acesso de 1 ano, onde você consegue ver e rever as aulas, assistir quando e onde você quiser, diferente de um curso presencial que você assistiu, viu, perdeu, já era e aos poucos você vai esquecendo. Então você tem a gravação, você pode assistir, são aulas curtas, acesso de 1 ano. Eventualmente, se você quiser renovar, você também pode renovar. E 1 ano é muito mais do que suficiente para você obter resultados, com certeza.
Humberto, qual é o valor do investimento para eu entrar no agente escalável? Para responder essa pergunta, eu vou te fazer uma outra pergunta. Quanto que vale para você faturar 120 mil reais no ano? 120 mil reais no ano, simplesmente 10 vezes mais do que eu faturava no ano quando eu ganhava um salário mínimo. 120 mil reais é o equivalente a 10 mil reais por mês de faturamento, sendo que alguns de vocês conseguem potencializar muito mais para 20 mil, 30 mil, 40 mil, enfim. 120 mil reais. Eu poderia muito bem cobrar pelo agente escalável, pelos resultados que a gente tem. Se você quiser olhar a planilha lá no meu perfil, todas as pessoas que bateram 5x22, pelos resultados que a gente traz, eu poderia tranquilamente cobrar uns 10 mil reais pelo agente escalável. Olha só, vamos fazer um exemplo prático aqui. Uma faculdade está em média 500 reais. Tem faculdades que estão muito mais caras que isso. Mas se a gente pegar aqui, ó, 500 reais vezes 12, a gente tem 6 mil reais no ano. Então, se a gente multiplicar por 4 anos, 6, 12, 24 mil reais. E aí, adivinha, a maioria das faculdades não te ensina a fazer um 5x22, a bater 10 mil reais por mês. Quer a prova disso? Tá cheio de dentista, tá cheio de advogado, tá cheio de personal, tá cheio de gente aí que sai da faculdade, vai arrumar estágio para ganhar salário mínimo, menos de salário mínimo em estágio. A faculdade não te prepara para vender. E mesmo assim, olha o valor da faculdade. Então, tranquilamente, sem querer valorizar demais, eu poderia tranquilamente cobrar por esse conhecimento mais de 10 mil reais. Mas por se tratar de um curso aqui online, onde eu consigo entregar com escala, eu consigo um valor melhor para você. Qual é o valor do investimento do agente escalável? No momento, o valor do agente escalável é R$ 1.595 à vista ou até 12 vezes de aproximadamente R$ 160 por mês no cartão. Sinceramente, um alongamento de unhas por mês que você faz, paga isso daqui. Uma progressiva que você faz aí numa cliente sua, paga isso daqui. Realmente é um investimento que, se você empreende e me diz que não consegue esse dinheiro, tem algo errado. Com certeza tem algo errado. Porque se você dividir isso daqui, ó, R$ 170 por 30 dias, você tem R$ 5,66 por dia. Isso aqui você gasta de pão. Isso aqui você gasta brincando na padaria. Então, se você empreende e não leva a sério a questão de vender como uma prioridade, sinceramente, a questão não pode ser dinheiro aqui. A questão é prioridade. Ou você prioriza a sua carreira ou você não prioriza. R$ 160 para qualquer empreendedor é algo que você consegue. Se eu pegar balas para vender no farol, eu consigo levantar R$ 170. Então, é um valor que é super acessível para qualquer um de vocês e é uma obrigação do empreendedor saber vender. Do contrário, se você não quer aprender a vender, simples, é só você arrumar um emprego em algum lugar. Existe perfil para tudo, existe perfil de empregado, existe perfil de quem quer crescer, de quem quer empreender. E nada de errado com isso, não estou banalizando isso, tá tudo certo. Tem que ter os dois para o mundo funcionar. Mas se você quiser empreender, não é uma oportunidade, é uma obrigação aprender a vender. E se você quiser prosperar, aprender a vender com alta percepção de valor para um cliente que topa pagar mais caro, te indica muito mais e é literalmente fã do seu trabalho, vai falar bem de você. Além de tudo isso, o agente escalável é um investimento seguro. O curso é hospedado na plataforma Hotmart, uma plataforma segura. Então você tem uma garantia de 7 dias. Você olhou, experimentou o curso, não é para você, você pede seu dinheiro de volta, seu dinheiro é totalmente devolvido, sem letras miúdas. Antigamente eu até tinha uma segunda garantia, onde se a pessoa não tivesse resultados, eu devolvia todo o dinheiro e pagava mais R$1.000 do meu bolso. Detalhe, nunca precisei utilizar essa garantia, porque o método é um método testado, funciona, se a pessoa aplica, ela tem resultados. Hoje em dia eu não dou mais essa garantia. Por quê? Porque o foco do meu trabalho é trazer as pessoas certas, pessoas comprometidas. Eu não quero aquela pessoa com a síndrome da pílula mágica, que vê coisas na internet, comprei, vou aplicar, vou fazer e pum. Não, não é assim. Eu acredito no trabalho. Se eu tivesse o poder da pílula mágica de você entrou no agente escalável, investiu tanto em tráfego, você mudou tua vida, eu não estaria aqui fazendo isso. De repente eu seria o ministro da economia e resolveria os problemas da pobreza no Brasil, talvez no mundo. O fato é, o que eu estou trazendo para você não é uma promessa de rendimentos. O que eu estou trazendo para você é um método testado, que muita gente testou,
vários empreendedores em diversos lugares do Brasil, em cidade pequena, cidade grande, periferia, empreendedor pequeno, empreendedor grande, enfim. É um método testado e validado. Só que se você não fizer, se você não entregar a sua parte, se você não se comprometer, você não vai ter resultado. O negócio é você entrar com a mentalidade do longo prazo. Por isso eu não dou mais essa garantia. Eu não estou procurando essa pessoa da pílula mágica. Eu estou procurando pessoas que queiram trabalhar, que têm maturidade a levar o seu negócio a sério. E levar o seu negócio a sério, obviamente, é aprender a vender da melhor forma possível. E é isso que a gente apresenta e traz aqui no Agente Escalável. Sem letras miúdas, sem discurso de marketing, preto no branco. Porque qual que é a minha ideia aqui? Eu quero que você prospere. Além do Agente Escalável, eu sou mentor. Eu tenho a mentoria One, eu tenho a mentoria 5x22+, uma mentoria para quem fatura mais de 10 mil reais por mês, a mentoria One para quem fatura menos de 10 mil reais por mês, que são mentorias onde eu tenho acompanhamento. Então qual que é o meu objetivo aqui? É que você realmente prospere, você tenha resultados com o Agente Escalável para eventualmente a gente trabalhar juntos até o seu crescimento. Porque os 10 mil reais é o começo, não é algo que vai te deixar rico. Porém, a partir do momento que você está nos 10 mil reais, você está preparado, preparada para o próximo passo que eu quero te preparar. Para a gente chegar no quê? Nos 100 mil reais por mês. Como, por exemplo, a Rafaela Ionara. A Rafaela Ionara começou comigo faturando 18 mil reais. Já era uma pessoa que faturava bem. Hoje em dia ela fatura de 60, 90, chegando a 100 mil reais por mês. É uma pessoa que há pouco tempo, é o que eu mais acho legal nisso tudo. Há pouco tempo ela deu à luz, ela teve a filha dela e o salão dela não depende mais dela operativamente. Então ela conseguiu parar, ela conseguiu descansar, o salão continuou faturando. Então a minha ideia com você é que você tenha resultados com a Agente Escalável para posteriormente a gente lapidar e criar um negócio muito maior. Para isso acontecer, para esse negócio acontecer, eu preciso que você tenha resultado. Então é isso que eu procuro dentro do Agente Escalável. Pessoas que queiram ter resultado, queiram chegar a faturamentos maiores para eventualmente a gente trabalhar em nível de mentoria, que é algo muito mais caro que o Agente Escalável, mas que eu quero te proporcionar condições de você ter também, de você participar também, de você chegar a patamares melhores. Então a minha proposta agora com você é o Agente Escalável. É você ter resultados com esse método, assim como muitas pessoas tiveram, e posteriormente a gente crescer juntos. A minha proposta com você não é vender o Agente Escalável e acabou. Eu quero continuar com você. Eu quero ser seu mentor. Eu quero te acompanhar. E se você quer dar esse passo comigo, esse passo muito importante na sua carreira, se você está decidido, decidida, se você não tem a mentalidade da pílula mágica, mas a mentalidade do trabalho, não pensa duas vezes. Não fica nessa de, será que vai dar certo para mim? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? Obrigação de empreendedor é vender. Não pensa duas vezes, não fica se justificando. Clica no botão abaixo desse vídeo e vem para dentro comigo. Eu quero te ver lá dentro do Agente Escalável, se hoje você está preparado, preparada. Tá preparado, tá preparada? Vamos vender, vamos fazer acontecer. Clica no botão, vamos para dentro e eu mesmo vou te mandar um áudio te dando boas-vindas.